você não foi sempre vegana, você, evidentemente, não nasceu no mundo vegano. Então, como é que você chegou lá e por quê e como? Isso, então, na verdade, eu nem sou vegana, eu sou vegetariana, porque ocasionalmente eu como um queijo, eu tomo um mel, né? E eu acho também que ser radical, ser 100% alguma coisa, não é uma coisa muito agradável. Mas você já foi até de comida crua, não foi? Eu sou crudivorista, você é crudivorista? Eu ensino técnicas de alimentação muito bacanas, eu ensino um estilo de vida que eu acredito. Mas eu não acredito em nada 100%. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, você é 100% há quanto tempo? Nunca. Eu sempre fui da linha de gostar de coisas bacanas que fazem sentido. Eu tenho um livro que se chama De Bem com a Natureza, que ele foi escrito justamente para esses pais que querem ainda, na hora de conceber, ter um filho mais saudável, ou avós, enfim, pessoas que lidam com criança, seja porque é parente, seja porque tem afinidade ou porque trabalha com saúde, trabalha com educação. Então, essa tarefa de transformar uma criança que está com maus hábitos em bons hábitos tem que começar pelos pais. Sim. Então, os pais que se alimentam melhor, eles têm mais energia para não só criar situações de sair daquela saia justa, porque para você sair de uma saia justa dessa, você tem que ser muito criativo, você tem que ser muito inventivo e você tem que se colocar no lugar da criança. E você tem que ter conhecimento, que nem sempre a gente tem. Não, mas, por exemplo, hoje em dia tudo é canudinho do McDonald's. Pode falar McDonald's, não tem problema nenhum, a gente não gosta mesmo. Quando eu era criança, a gente tomava canudinho com talo de mamoeiro. Sabe? Então, quando eu chego numa comunidade que eu estou lá com um monte de criança, eu já levo o talo de mamoeiro para tomar suco verde de canudinho. E o suco verde, eu escondo ele, ou eu digo que é o suco do irmão da Pepa, né? Que é o... Então, assim, você tem que entrar no clima, no ambiente da criança para poder mudar aquilo. Porque se você bate de frente dizendo que faz mal, que vai ter tal doença, para a criança isso não faz nenhum sentido. Tem que mexer com o lúdico, né? Você tem que mexer com o lúdico. Eu gosto de fazer oficina com criança, que eu chamo de cruináia atrapalhada, porque a gente senta no chão, a gente meleca tudo, mas você entra na história da criança e aí ela tem vontade de experimentar e tem a liberdade de não gostar e de opinar. Eu gostaria se fosse assim, fosse assado. Mas eu acho assim, que eu desde criança, muito criança, eu não era muito afim de comer carne, de comer alimentos de origem animal. Eu adorava comer jiló, eu sou uma criança rara, adorava comer tomate, adorava comer coisas assim que eu pegava no pé, fruta e tal. E meus pais, tadinhos, insistiam que eu comesse normal, né? Feijão com arroz, macarrão, carne, etc. Que hoje em dia são comidas maravilhosas, a gente pensa bem. Arroz, feijão, macarrão, uma beleza. Pois é. Mas já naquela época eu não queria muito entrar nessa coisa de comer carne, de comer muito arroz, muita massa. Eu não tinha essa vontade. Pão, não tinha afinidade. E eles me obrigavam. Então eu vivia anêmica, eu vivia com um problema sério de saúde. Você tinha algum tipo de intolerância alimentar? Leite, né? Mas eles só descobriram quando eu já era adolescente. Porque minha filha apareceu com isso quase 30 anos. Até então... 70% Quais são das os pessoas sintomas? Demora, né? Você vai perdendo a capacidade. Você vai Sintoma perdendo diarreia teu constante. capital, né? Você está sempre com diarreia, você está sempre com dificuldades digestivas, por exemplo, pressões internas para a criança, né? Que ela está na escola e tem que peidar no meio dos alunos, aí vira bullying, né? Então, é muita formação de gases, porque a lactose a criança não digere, a pessoa não digere. Então, aquilo fermenta e começa a dar pressões internas, aí dá dor. E, assim, fica uma situação muito ruim. Aí você foi descobrir isso só mais tarde? Muito tarde mesmo. E, assim, na verdade, eu acho que a indústria alimentícia é um mantra que eu ensino. Industrializou, você pode e, assim, necessariamente você tem grande chance de ser a primeira vítima. Eu sou química de formação, eu conheço, tenho amigos que fizeram engenharia de alimentos. A indústria de alimentos, ela vive uma saia justa, que é o business, que é ganhar dinheiro, que é fazer em máquinas em alta produtividade. E no Brasil, ela vive uma saia justa maior, porque é um país continental. Então, você tem o clima da Amazônia, tem o clima do sul do Brasil. Então, eles têm que botar muito conservante, eles têm que botar muita coisa
que num país menor, com menor diferença climática, talvez não precisasse. Então, assim, são várias coisas que a indústria vive que a gente fica no meio de cobaia e de vítima. Você acha que os produtos industrializados, por exemplo, na Noruega, têm menos conservantes do que aqui? Eu não conheço a idiosincrasia da Porque Noruega, mas eu acho... Quando eu vou nesses lugares que eu fico vendo os ingredientes, me parece igualzinho. Todos aqueles produtos químicos horrorosos, tipo colorante, aqui se usa não sei. mais. Aqui tem muito mais nitrito, tem muito mais sal, tem mais por causa dessas diferenças climáticas. E por causa do clima também? Mas, independente disso, na área da alimentação, quando o alimento é industrializado, ainda que seja só refinado como um açúcar, a gente perdeu a alquimia do alimento natural. O nosso sistema digestivo não está preparado, não foi configurado para administrar aditivos, moléculas sintéticas e alimentos que estão isolados. Por exemplo, o açúcar é 100% sacarose, o óleo é 100% óleo. E o nosso sistema digestivo está configurado para lidar com várias variáveis ao mesmo tempo. Inclusive, isso treina o sistema digestivo a lidar com esses desafios de uma forma que ele dá conta. Agora, uma molécula sintética, o organismo não sabe, o fígado não sabe, o organismo da gente, o cérebro não sabe lidar com essas moléculas sintéticas. E aí, quem sabe lidar com o computador sabe que nessa hora o nosso sistema digestivo fica roteando, que é uma coisa horrível quando a gente está mexendo, né, na internet, ele fica roteando, tentando encontrar uma solução para lidar com aquele desafio. E, invariavelmente, ele não encontra a solução. E é isso que vira lá na frente uma doença, uma hipertensão, uma intolerância alimentar, uma diabetes. Sim, uma desbiose, né, uma diabetes, um problema cardiológico. E assim vai, cada um na sua debilidade, mas o organismo vai estourar essa dificuldade que ele tem, quanto mais diária, quanto mais intensa, em algum lugar. Aí vai depender um pouco da genética daquela família e tudo mais. Então, assim, o que eu acho difícil, até a nossa conversa hoje está um pouco assim, é que as pessoas ficam achando que não tem futuro, né? É muito difícil. Eu penso que nós somos 7 bilhões de habitantes na Terra pensando, cada um com a sua cultura, cada um com a sua capacidade, mas nunca o planeta teve tanta gente que pensa e que traz, de alguma forma, uma solução, uma colaboração. Eu penso que na área da alimentação, as soluções são coletivas. Então, por exemplo, uma família que a mãe e o pai trabalham o dia inteiro, fica na condução o tempo todo. Vamos buscar outra família, outras famílias daquele bairro que possa colaborar com a mão de obra, de fazer as compras, de fazer um prato. Eu sinto que é o coletivo, é o escambo que vai ajudar a gente a sair dessa. Porque se cada um ficar no solitário, a vida vai ficar cada vez mais árida, cada vez mais cheia de muros e mais insegura, porque eu acho que a insegurança é essa separação. Claro, sobretudo se a gente não sabe direito o que a gente pode comer. Eu vou perguntar para você, o que você come basicamente? Eu como tudo que é baseado em planta. Então, na minha casa eu tenho muita planta. Então, eu vou no hortifruti, eu compro tudo quanto é folha que está na época. Sem se preocupar muito com o fato de ser orgânico ou não orgânico? Nem sempre é orgânico, porque nem tudo é orgânico. Frutas, por exemplo, é o tipo de alimento que é muito difícil você ter de cultura orgânica. Então, eu ensino as pessoas a comprar, porque tem truque para você comprar. E o principal truque é você comprar o alimento que é da época, que é da safra. Como que você sabe? Porque está barato, está abundante, né? Tá ali. Então, esse alimento, ele não precisou de tanto defensivo agrícola, porque ele está na sua natureza, ele está na sua explosão. E cereal, você come? Cereal eu como, mas primeiro eu fermento ele, eu germino, que é alimentação viva. O cereal, ele tem um problema, que assim, na Esse negócio de glúten, você... Não, independente de ter glúten, vamos falar de cereal mesmo, porque tem vários cereais que não têm glúten, por exemplo, o arroz. Aveia. Mas, assim, o cereal em si é um alimento muito concentrado em amidos, féculas, que são potentes para desenvolver um organismo mais ácido e com mais glicemia. Na época, né, dos essênios, quando tudo isso começou, ele já tinha esse hábito de fermentar o cereal antes de
transformar. E a gente não faz isso porque o nosso cereal já vem até refinado, né? Ele já vem branquinho, sem a casca, sem a pele. Tá, sem mas você come glúten. Cereal. Gente, é muito cereal. complicado, é muito difícil. Não é não. Deixa eu só explicar. Desculpe, deixa eu ir pro intervalo. Na volta a gente vai. Não é difícil não, gente. Não é. Vamos pro intervalo, a gente volta. Com Sem Censura, conversando sobre esse assunto seríssimo. Mas vamos perguntar para o Bruno, temos perguntas? Olha aí, tem sim. A Evelyn Agrícola, sobrenome é Agrícola. Que lindo! Gosto desse nome. Ela diz que parou de comer um monte de coisa e a curiosidade dela é sobre a soja, se a soja faz mal. Ótima pergunta, Evelyn, adorei essa. Sim, existem alguns alimentos que a gente já tem aí consolidados no mundo inteiro como transgênicos, e a soja é uma delas. Então, mas existe soja orgânica. Existe soja orgânica. Eu tenho alimentos que são mais importantes consumir orgânico do que outros, sim, não é? Assim, o caso dos transgênicos, que é o caso do milho e da soja, você tem que realmente buscar os orgânicos. Sim. Aí você está de saia justa, porque se tem insumo agrícola, que a gente chama de agrotóxicos, você ainda tem saída, porque você pega o alimento da safra, você consegue um agricultor mais ético, você tem saída. Mas quando é transgênico, você não tem saída. Não pode comer de jeito nenhum. E os estudos científicos já estão comprovando de que essa transgenia afeta, inclusive, a nossa microbiota, o nosso sistema imune. Você cria realmente uma situação. Então, soja eu evitaria. No meu livro Cadê o Leite? Eu não tenho nenhuma receita com soja. E eu explico exatamente isso que a gente Mas aquele tofu de antigamente, de 50 anos atrás, que os japoneses comiam, ele não era de soja orgânica. Mas não tinha soja transgênica. Tá? A transgênica, ela está acima da soja de cultivo convencional. Quando eu faço um bolo, por exemplo, para minha filha, que não pode comer leite, eu ponho óleo. Uhum. Aí eu comprei o óleo mais caro que existia, que é o óleo de canola. Me disseram que é péssimo. Sim. Canola, me disseram assim, você conhece canola? O que é uma canola? Eu disse, não tenho a menor ideia. E é verdade, não existe canola. Sim. Esse óleo é um óleo péssimo? Sim, a indústria vai inventando modas e coisas e as pessoas... Eu acho que o momento que nós estamos vivendo é bárbaro. Esse é o meu ponto de vista. Porque existe o hard e o haha. Lembra desse desenho, o hard e o haha? Eu sou o haha. Eu optei ser o haha. Eu acho que as pessoas têm que escolher ou decidir qual que ela vai alimentar. Porque nós temos o hard, né? Aquele céu. E nós temos o haha, que é amor, é esperança, é fé. E você tem que saber quem você alimenta. Eu alimento o meu haha. E eu acho que o grande barato desse momento é que as pessoas estão sendo obrigadas a sair da zona de conforto e se informar mais. Isso é educação. Olha que momento esquisito, doutor João. Quem é o seu produtor, o seu fornecedor, ler rótulo, sabe? Ir para as compras como uma pessoa que está decidindo o que ela vai botar dentro dela, ou do filho dela, ou do pai, ou do aluno, ou do paciente. Então, eu acho que é um momento de sair da Matrix. Para de ficar dormindo. Olha que genial. Esse momento é maluco, porque, olha só, o que ela está dizendo é profundamente verdadeiro. É aquele negócio que o nosso Odilon falou outro dia, que é um armário velho que acenderam a luz que a gente está vendo as coisas. A gente está podendo fazer isso que 20, 30 anos atrás a gente não fazia. Você tem toda a razão.